Mateus 24, no verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovarem e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos repetir essa partinha do 37. Pois assim como foi... Não, vamos junto, eu não combinei direito aqui o coral. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Bingo! Entendi o que Deus queria falar quando ele estava falando a respeito da arca, né? E é interessante que eu já ouvi muitas ministrações a respeito disso que Jesus estava falando. E como a Bíblia ela é muito rica, ela tem muitos aspectos, e a palavra de Deus ela é viva e é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas é interessante que na maior parte das vezes que eu ouvia falar dessa correlação com a vinda de Jesus, se você olhar o capítulo 6 lá de Gênesis, quando começa a falar a respeito dos tempos de Noé, começa falando assim: houve um tempo em que as pessoas começaram a se multiplicar, a terra começou a se encher, e eu já vi muitos dados, muitas informações que nós estamos vivendo exatamente o pico, o ápice da nossa, da humanidade na terra, das pessoas povoarem a terra. Você já deve ter observado que, pelo menos já nos países desenvolvidos, a tendência agora da população é diminuir. Sim ou não? Lá, vovô tinha 10 filhos, titio já teve 4 filhos, mas eu vou ter só 2, 1. Essa é uma tendência da humanidade. Mas isso, mais nos países ocidentais, nos países desenvolvidos, você ainda encontra nos países do leste europeu, nos países orientais, ainda uma taxa muito alta, mas é um dado, ainda que apesar de alta, não é uma taxa crescente. E segundo as estatísticas, até o ano 2050 a humanidade vai começar a entrar em declínio na sua questão da população. Você sabe, para que a população se mantenha numa taxa crescente, ela precisa ter uma taxa de crescimento de 2,1, porque 2 seria repor um casal, né, que por enquanto ainda é um casal de homem e mulher que faz filho, né, não sei as ideologias por aí, mas 2,1 porque existem, né, fatalidades, mas abaixo disso você tem declínio. Por exemplo, na Europa, Itália, por exemplo, já é 1,7, né, você tem outros países europeus, 1,8, você já tem uma taxa decrescente. Mas então nós até 2050 vamos viver o ápice da humanidade. Então eu vi pregadores falando: olha, então a Bíblia começa lá em Gênesis 6 falando que havia uma grande explosão demográfica naquela época, e isso não vai mais se repetir na nossa história. Então, se Jesus voltará como nos dias de Noé, o tempo é agora. Amém? Mas há outros dados também. A Bíblia fala que eles casavam-se e davam-se casamento. Eu sei que a humanidade nunca deixou de se casar, nem talvez agora, daqui para frente, eu não sei, mas até então ninguém deixou de casar. Mas isso não fala necessariamente do casamento, mas fala das pessoas estarem preocupadas com as suas próprias vidas, com os seus próprios negócios. Ninguém estava preocupado com o coração de Deus. Então elas faziam planejamentos apenas considerando a sua vida como se a sua individualidade fosse um fim em si mesmo, desconsiderando o projeto de Deus. Isso também, eu acho que não houve paralelo com aquilo que nós estamos vivendo. Mas é interessante que o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias não tem nada a ver com isso, irmãos. Foi só um aperitivo aqui, porque eu não ouvi ninguém ainda falar isso. Mas na verdade, nós somos como nos dias de Noé, porque nós estamos hoje construindo uma arca, amém? Fala assim: eu sou um construtor de arcas. Você sabe, irmãos, eu já falei aqui, quem já me conhece, que a arca é a primeira referência à igreja que você encontra
na Bíblia. A arca fala da casa de Deus, fala do lugar do Senhor, onde Deus ele vai colocar os seus para poder salvar do grande juízo que vai vir sobre essa terra. E a igreja, se você olhar por esse prisma, ela é uma representação da arca. Então, estava vindo muito à minha mente a questão da arca, a arca. Então, nós estamos vivendo os dias da arca de Noé. Não é da arca da aliança não, porque hoje nós somos a arca da aliança, nós carregamos a presença de Deus, mas nós estamos construindo uma arca. E é interessante que nunca, como antes na história do mundo, a igreja foi tão ridicularizada, tão desprezada, tão ignorada, tão perseguida. E eu imagino que nos tempos de Noé era a mesma coisa que acontecia com ele. Você imagina um cara construindo uma arca num lugar onde nunca choveu, quanto menos um alagamento, quanto menos um dilúvio de proporções que uma arca, que um navio fosse necessário. Isso é coisa de maluco. Sabe, é a maneira como o mundo tem olhado cada vez mais para a igreja do Senhor. Eu imagino, é o mesmo desprezo que aquelas pessoas tinham pela vida de Noé, pela sua família, aquela família de maluco construindo uma arca no meio do nada, por um tal de dilúvio, por um tal de arrebatamento, porque eles acreditavam que Jesus um dia viria buscar aquele povo. E isso é incrível, porque se nós entendermos que nós estamos edificando hoje a arca dos dias de hoje, que é a igreja do Senhor, nós estamos realmente vivendo os dias como os dias de Noé. Os dias que estão muito próximos, irmãos. Próximos do dilúvio, próximos do juízo de Deus, próximos do arrebatamento. E sobre esse prisma, hoje o que nós fazemos como igreja é algo que é criticado pelo mundo. É algo que as pessoas não conseguem entender e muito pelo contrário, elas jogam pedra em nós, né? Semana passada nós estávamos falando das propostas de Faraó com Moisés. Quem estava aqui domingo passado? Aleluia. E é interessante que quando o Faraó propõe para Moisés e fala assim: olha, você pode servir a seu Deus, mas serve ele aqui mesmo no Egito. Eu gostei da resposta de Moisés. Ele falou: não podemos servir no Egito, porque isso seria abominação aos seus olhos. Eu sei que o crente ele tem medo de abominações do mundo, né? Agora o mundo ter medo de abominação dos crentes, sabe, nós temos que ser uma igreja, irmãos, que presta um culto que é tão extravagante aos olhos do mundo, irmãos. Se nós estamos, se nós somos aceitáveis ainda, se nós somos saborosos ao mundo, tem alguma coisa errada, irmãos, porque o que nós fazemos aqui é abominação aos olhos do mundo. O que nós estamos fazendo aqui é desperdício. Isso que nós estamos fazendo aqui não vale nada. A sua vida, se ninguém chegou para você e falou: a sua vida é um desperdício fazendo isso que você está fazendo, você ainda não chegou lá onde Deus quer que você chegue. Amém, queridos? Mas eu queria então falar sobre alguns aspectos dessa arca que nós estamos edificando aqui. Você já falou, eu falei repetir, mas se você repetiu é por sua conta, né? Que nós somos edificadores dessa arca. Então eu queria falar de 3 aspectos a respeito daquilo que nós estamos edificando nos dias de hoje. Amém? Quantos aspectos, irmãos? 3 aspectos, aleluia. Então veja, irmãos, primeiro você tem que entender que a igreja é o plano A do Senhor. A igreja é o único plano de Deus. O plano de Deus não é o YouTube, o plano de Deus não é você fazer algum tipo de outra coisa individual. Eu sei que tem pessoas que parecem muito espirituais, que falam: não, eu adoro Deus aqui na minha casa, eu faço as coisas por minha conta. Mas deixa eu dizer, esse não é o plano de Deus, não é isso que está na palavra. E esse é o tipo de coisa que não somos nós quem definimos as regras do jogo, mas é Deus quem diz a maneira como é. Aliás, eu arrisco dizer que se Deus tivesse mandado que a igreja fosse algo individual, ia estar todo mundo querendo fazer junto. Porque na verdade há uma conspiração do mundo para que você não faça aquilo que é vontade de Deus. Deixa eu falar, no início vai ser difícil para que você possa se libertar, e a Bíblia fala que isso é a conformação do mundo, a maneira como o mundo imprimiu em você e te formatou para você gostar de determinadas coisas. E a Bíblia fala: não vos
conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo Evangelho. Então veja, o mundo ele tem um padrão, ele tem uma forma, e isso obviamente é contrário àquilo que Deus quer fazer. E é interessante que ainda nós vivemos aqui, eu falo que aqui nos Estados Unidos é um meio termo ainda disso aí. Nos países europeus, começou talvez nos asiáticos, nos europeus hoje, mas nós estamos no meio termo. O Brasil ainda está um pouquinho atrasado, mas isso por um atraso bom, mas pelo menos um atraso foi bom, com relação à questão da individualidade. Por que eu falo isso? No Brasil você ainda tem relacionamentos com mais pessoas do que aqui. Aqui você tem um relacionamento limitado, se você é crente talvez você tenha um relacionamento maior. Mas eu fico imaginando na Europa, em alguns países chamados pós-modernos, você vive uma vida extremamente individual. Aliás, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos com adolescentes, e algo como 80% dos adolescentes americanos não tinham um amigo real, óbvio, né? Porque você entra nas redes sociais, aquele monte de amigo, né? E talvez aquilo sirva de um alento para que a pessoa não entre em crise. Vira e mexe, eu vejo no jornal aqui, eu sigo a página da Fox News, de criança que escreveu carta, que convidou os amiguinhos para ir no aniversário, não foi ninguém. Aí a pessoa escreve lá para o jornal, para o pessoal mandar cartas em apoio e fazer as coisas. Mas eu fico pensando, era uma boa oportunidade para essa pessoa também parar e pensar, você está sendo um bom amigo, né? Ninguém foi no seu aniversário. Sabe, nós estamos caminhando para um tipo de humanidade individualista, irmãos, onde as pessoas não querem mais se relacionar umas com as outras. Agora, deixa eu dizer, isso é bom, é confortável? Parece, mas há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas são caminhos de morte. Deixa eu dizer, isso aí está levando as pessoas para a maior crise psicossomática de todos os tempos, depressão, ansiedade. É um estilo de vida onde a pessoa ela se isola de tal forma que lá na frente ela vai criar um problema com ela mesma. Então veja, Deus ele estabelece um formato de igreja que é um formato em comunidade, um formato em conjunto. Eu falo, olha, se você não gosta de viver em conjunto, se você não gosta de viver com as pessoas, é melhor você aprender isso, porque no céu não vai ter individualismo. O céu é um lugar cheio, irmão, não tem como. Então veja, se o seu alvo é chegar no céu, você precisa começar a trabalhar isso hoje. E nós como igreja, irmãos, somos o plano A de Deus para a salvação dessa geração. Aprove ao Senhor salvar a todos pela loucura do Evangelho, pela sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Amém? Eu pergunto a você, sabe, tem pessoas que nós conhecemos porque nós conhecemos a obra dessa pessoa. Você pode falar assim, você conhece fulano de tal? Você pode falar, eu conheço, eu já li alguns livros daquela pessoa, né? Estava mandando um vídeo do Ariano Suassuna para Simone esses dias. Você conhece Ariano Suassuna? Sim, eu conheço porque eu já li os livros dele, mas é um conhecer de ouvir falar. Não é um conhecer verdadeiro, mas há um nível de conhecer que é o que a gente fala de conhecer pessoal, onde realmente nós conhecemos a pessoa. Eu pergunto a você, quem quer conhecer uma pessoa, lendo um livro é suficiente para conhecer a pessoa? Não. Então, da mesma forma, quando você quer conhecer Jesus Cristo, que é a exata expressão do Pai, você precisa conhecê-lo pessoalmente. Então, se você quer conhecer o Elias, você tem que se encontrar com o meu corpo. Você tem que me ver fisicamente. O meu corpo não sou eu. O meu eu é a minha psique. Os irmãos entendem isso? Eu podia estar com essa psique num corpo mais malhado. Eu acho que deveria, mas aprove ao Senhor me colocar nesse corpo aqui. Mas o meu corpo expressa... Aprove a mim? Não, esses irmãos que ficam me dando picanha todo domingo. Joga lá em casa. Coca-Cola. Então, irmãos, veja, o meu corpo, ele expressa aquilo que, na verdade, o verdadeiro eu. Então, deixa eu dizer, se alguém verdadeiramente quiser se encontrar com Jesus Cristo, precisa se encontrar com o seu corpo. A mim e a você. Ah, mas essa igreja aqui não parece muito ser Jesus.
mas é Jesus sim, porque Jesus falou que nós somos o seu corpo, nós somos membros de um todo, e nós somos a expressão de Jesus Cristo. Então você só vai ter a dimensão do conhecimento de Cristo quando você estiver envolvido com o corpo, quando você tiver o pertencimento dessa família que é a expressão de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para todo aquele que quer ser salvo. Mas como eu falei, juntamente com todo esse pensamento humanista, a tendência da humanidade é cada vez mais desprezar a igreja do Senhor, é desprezar isso, desde o nosso individualismo, e aí os questionamentos, né? Mas para que isso? Para que prédios, né? Veja, irmãos, nós sabemos que a igreja não é esse prédio aqui, isso aqui é só um lugar confortável, com bom ar-condicionado, com bom sistema de som, mas é um lugar apenas onde a igreja se encontra. Isso aqui não é a igreja. Da mesma forma que Deus não queria salvar a arca, Deus queria salvar aqueles que estavam dentro da arca. Mas aí você vê os críticos e fala: ah, não, para que essa arca? Para que gastar dinheiro com prédio? Para que fazer essas coisas? Mas na verdade são pessoas que estão atacando aquilo que Deus quer fazer. Deus usa instrumentos, amém? Então eu quero falar de 3 pontos, já falei isso, estou voltando lá, a respeito da arca, daquilo que nós estamos edificando. Então veja, nós cremos que cada crente aqui é um ministro, cada crente é um sacerdote diante do Senhor. Veja, isso não anula hierarquia. Nós entendemos ainda que o pastor é o anjo da igreja, entendemos que o marido é o sacerdote do lar, mas individualmente todos nós hoje temos acesso a Deus, todos nós somos sacerdotes, amém? Então, como sacerdotes, nós temos uma missão, irmãos. Nós temos um propósito de Deus. E eu vou te falar, você quando chegar diante do julgamento, você não vai dar conta de pecado. Você vai dar conta daquilo que você fez com a sua vida. Por que isso, pastor? Porque, veja, seu pecado foi pago. Ninguém vai te cobrar uma dívida paga. Amém? Ah, pastor, eu entendi isso até o dia que eu me converti. Dali para frente, cada um por si, e Deus nos acuda. Não, não é isso. Jesus morreu por todos os seus pecados. Assim que está na minha Bíblia. Está na sua assim também? Foi por todos, por todos, por todos. Então, desde os que você tinha antes, até os depois. Ah, mas como que ele sabe o pecado que eu vou cometer amanhã, pastor? Eu falei, não sei. Mas há 2000 anos atrás, ele sabia os pecados que você cometeu ontem. Sim ou não? Sim. Então, Jesus morreu por todos os seus pecados. Todos os seus pecados estão pagos. Você não vai dar conta disso, mas você vai dar conta daquilo que você está fazendo. Você vai dar conta do propósito de Deus, e eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Então, veja, primeira coisa que eu quero que você entenda, que a salvação, ela é um presente de Deus para você. Você não fez nada. Lá em Efésios diz assim: não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é um presente, é pela graça de Deus, é um favor imerecido. Esse é a salvação. Mas a edificação da casa de Deus é a nossa glória. É o que nós vamos apresentar diante do Pai. Deixa eu dizer, você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: olha, eu estou aqui, eu te apresento como a minha salvação. Deus vai falar: isso não é mérito teu, isso foi de graça, isso te foi dado, foi Jesus quem morreu por você. Então veja, tua salvação não pode entrar na conta, mas o projeto de Deus é o que nós vamos apresentar diante dele. Lá em lá em 2 Coríntios 5:10 diz assim: porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas. Obras praticadas. Então veja, a salvação, ela é um presente para nós, ela não depende de nada de você, mas a edificação da casa de Deus, ela é a nossa glória, é a nossa coroa. Você sabe, esse negócio de coroa, né? Quem é do tempo lá da carochinha, do tempo que eu ouvia, né, desde criança, que quando a gente fosse para o céu, a gente ia receber uma coroa, né, que era a coroa da nossa salvação. E
Não bastou muito tempo para que os questionamentos começassem a vir, né? Vocês nunca questionaram isso? Se a rua é de ouro, lá em Jerusalém, eu vou ganhar uma coroa de ouro. Pô, mas botar um latão na cabeça, o que vale uma coroa de ouro, onde a rua é de ouro? Certo? E quando isso aparece lá em Apocalipse 3, fala assim: guarda bem o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Espera aí, quer dizer que alguém pode roubar minha salvação? Tudo bem, tem os que acreditam que se perde, mas alguém roubar a salvação? Então, espera aí, voltou para a religião daqueles caras lá, que é só 144 mil que vai ser salvo, né? Alguém tem que roubar de alguém para o outro poder entrar, porque é limitado, né? Então veja, irmãos, coroa não pode estar relacionado com salvação. Ninguém precisa roubar salvação de ninguém aqui. Mas veja, coroa significa posição de autoridade. Quando eu falo para você, a rainha da Inglaterra perdeu a sua coroa, não é que ela não sabe, né? Apesar que a dona Elizabeth está bem velhinha, não quer dizer que ela esqueceu debaixo da cama, não, perdeu a posição de autoridade. Então veja, no reino dos céus haverão posições de autoridade, e nós vamos diante de Deus prestar conta das nossas obras, não da nossa salvação. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então a arca, a edificação, aquilo que nós estamos fazendo, é a oportunidade que Deus dá aos seus filhos, para que eles tenham uma participação na sua obra gloriosa. Você já imaginou o que é isso, irmão? O empreendimento mais poderoso do universo, você poder fazer parte dele, você poder fazer parte da igreja do Senhor. E mais que isso, irmão, a Bíblia fala, Jesus falou que tudo nessa terra está entesourado para o fogo. Agora você imagina, a Bíblia fala que aquele que faz a obra do Senhor permanecerá para sempre. É um privilégio demais você poder ser um edificador dessa obra, você fazer parte disso. Eu falei aqui, acho que semana retrasada, eu falei, você vir e trazer uma oferta aqui, o Deus que não é servido por mãos humanas, aceitar alguma coisa de você, é graça demais. E ele pegar a tua oferta, mandar lá para o Afeganistão, e alguém se converter lá por causa do missionário que você ofertou aqui, e ainda botar na tua conta a conversão daquele cara, isso é glória demais, irmãos. Veja, nós estamos, da mesma forma que o mundo nos critica, deixa eu falar, eu tenho uma forma bem esquisita de medir as coisas. Quando o negócio começa a dar ruim aqui, ele estava brincando com a Neide, domingo passado, o microfone não funcionou, não sei o quê. Eu falei, quando a oposição está forte é porque o negócio está bom. Né? Só quem não está incomodando o inferno não acontece nada, né? Então eu meço também a importância da igreja por aquilo que o mundo fala mal da igreja. Se o mundo odeia é porque o negócio está bom, irmãos. É porque nós estamos fazendo o negócio certo. Então veja, a igreja, irmãos, é aquilo de mais valor que o Senhor tem. E hoje nós estamos edificando igreja para o Senhor. Essa é a glória dos filhos. Por que é glória, irmão? Porque veja, Deus não precisava da gente, sim ou não? Né? Às vezes eu vou, às vezes não, muito tempo atrás eu não lavo meu carro, mas aconteceu algumas vezes, geralmente logo que eu compro, eu lavo um pouco o carro. Lavando meu carro, e meu filho, na época também, isso tem tempo, uns 4 anos de idade, queria me ajudar a lavar o carro. Irmão, criança de 4 anos não ajuda em nada, muito pelo contrário, o que eu farei em meia hora, eu faço em 1 hora. Mas é legal, o filho querer te ajudar, você deixar ele te ajudar, e ele te atrapalhar mais, e no final ele ainda levar a glória. Ele fala, ajudei o papai a lavar o carro. Esse é o Elias aqui na frente, né? Ajudei pregando a mensagem. Deus falou, tá bom, vou salvar alguma coisa daquilo que você falou. Mas é a glória que Deus nos dá de poder, apesar de nós, Ele nos usar para fazer a sua obra. Você tem noção do que é isso, irmão? Você poder pregar a mensagem do Evangelho? Chegar para alguém que ia levar uma vida de destruição, uma vida de escravidão, ou aos olhos do mundo, a melhor vida do mundo, mas ia chegar lá no final e descobrir que ia para o inferno, só isso, né? Foi tudo, levou uma vida maravilhosa, mas foi para o inferno, o que adiantou? E você com uma mensagem, meia hora de conversa, mudar o destino eterno de uma pessoa, isso é glória demais. Deus nos deu isso, irmãos. Nós somos os edificadores. Que glória poder edificar, que glória Deus
deixar na nossa mão. Você sabe, Deus podia fazer a obra crescer muito mais rápido. As coisas podiam acontecer muito mais rápido, porque não dependia de mim e de você. Mas Deus, Ele quer que você faça. Essa é a oportunidade que Ele te dá. Então, primeiro, salvação é um presente, mas a edificação é a glória dos filhos. Amém? Amém. Segundo, tudo precisa convergir para a edificação. A edificação tem que ser o nosso propósito primordial. Você imagina a família de Noé construindo aquela arca, e ele sabendo que ia vir o dilúvio, mas ao mesmo tempo que ele estava fazendo a arca, ele tinha os seus projetos pessoais, né? Afinal de contas, né? E aí Noé está construindo, imagina ele buscando os materiais, né? Porque tinha as medidas da arca, né? E ele ia pegar um pouco de madeira, fazer uma viagem, né? Na época não tinha caminhonete, né? Heavy duty, né? As coisas bonitas de hoje. Mas ele fazia uma viagem com os bois, puxando a madeira para a arca, e puxava um pouquinho também, que ele estava construindo uma casa para ele. Vem cá, se ele sabia que havia o dilúvio, fazia sentido ele edificar o que fosse. Não, vou montar agora um projeto pessoal. Pergunto, se ele sabia que ia haver o dilúvio, de que ia adiantar o que ele estivesse fazendo? Veja, irmãos, eu não estou pregando aqui para você viver uma vida prodigial, uma vida insana, né? Eu vou sair vendendo tudo. A Bíblia nunca mandou você fazer isso. Mas por outro lado também, se o projeto de Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você ainda não entendeu aonde que o negócio vai dar, porque você pode fazer tudo, né? Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se Jesus voltar, acabou, meu amigo. Eu não acredito que Jesus vai voltar na minha geração. Tá bom, se ele não voltar, eu tenho certeza que você vai até ele. Sim ou não? Até hoje ninguém voltou para contar a história, mas é o que a Bíblia fala. Então, de qualquer forma, irmão, se você parar para pensar e fizer as contas, por mais que você viva, vai chegar a hora. E deixa eu te contar, a vida aqui é curta. Quem tem mais de 40 já se deu conta disso, sim ou não? Não precisa se manifestar, não. Né? A vida é curta. Agora a eternidade é longa. Onde que você vai investir mais? É uma questão de lógica, irmão. Aonde que você ainda está em dúvida a respeito da mensagem do Evangelho. Tem isso também. Não, eu não sei, então eu vou, né, garantir lá e cá. Mas deixa eu dizer, eu decidi investir lá, mas Deus me deu aqui também. Porque a Bíblia fala, todo aquele que deixar a casa, que deixar pai e mãe e os seus irmãos, receberá na vida vindoura 100 vezes mais, e nessa aqui também. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então veja, você não precisa ficar correndo atrás das coisas, é para você edificar a obra do Senhor, é para você edificar a igreja, e todas as coisas vão sendo acrescentadas, irmãos. Irmão, se eu te contar o tanto que a igreja fez bem para mim, quanto que fazer parte de um discipulado, de um mentoreamento, de ser pastoreado, de ser, né, cuidado e passar por todo o processo que nós como igreja acreditamos, o quanto que isso foi bem para mim, irmão. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para a obra eu tinha 4 anos de casado com a Andressa, e eu fui depois de um tempo liderar a célula, e liderando célula eu descobri que eu não sabia conversar com a minha esposa. Eu era professor de direito na época, eu não sabia conversar com as pessoas. Eu lembro que eu ia falar as coisas, não quero conversar com você. E, na cela você não pode fazer isso com os outros, né? Dá vontade, você tem que resolver. Aliás, você sabe, esse é o problema, porque na nossa família, você briga com o seu irmão e você não quer nunca mais ver na frente, mas aí dali a meia hora o pai chama para almoçar, você tem que sentar na mesa com o miserável. Tem que comer junto, olhar na cara, e aí você amadurece, sim ou não? Amadurece ou não amadurece, irmão? Depois amo o irmão vai casar, vai morar, você dá uma saudade que eu tenho das minhas brigas, da tempo de... E na igreja era para ser assim, se nós entendêssemos que aqui é uma família. Mas a maioria das pessoas, quando cria um problema na igreja, ele sai da igreja. Então ele nunca passa pelo processo de amadurecimento espiritual. Às vezes pode ser até
amadurecido intelectualmente, amadurecido psicologicamente, o que eu também não acredito, porque geralmente pessoas assim não passam por um amadurecimento emocional suficiente, mas aquilo que a vida não deu conta de fazer, a igreja vai fazer. Eu, por exemplo, fui criado, minha mãe e eu, não tinha irmão, eu fui amadurecendo na igreja, andando com os irmãos problemáticos, sendo que eu, mais um deles também, causando problema para os outros, e os outros causando problema para mim, assim que nós amadurecimento. Então, esse é o ambiente perfeito que Deus criou, para que nós possamos crescer. E você sabe, na minha época, que eu era mais jovem, era o tal do coeficiente de inteligência, né? O IQ aqui nos Estados Unidos fala, né? Não, o cara tem o QI 200, o cara é muito inteligente, né? E eu lembro que tinha acabado de inventar isso, tinham feito muitas pesquisas, né? E os caras queriam saber, foram num jardim da infância lá, quais as crianças mais inteligentes, e fazer um acompanhamento na vida delas, né? Ver aonde que elas iam chegar. E para surpresa desses pesquisadores, é claro que uma pesquisa que levou uns 20 anos, né? Eles descobriram que aqueles mais inteligentes não eram os mais bem-sucedidos na vida. Porque eu conheço cara que é gênio, mas não consegue conversar com ninguém, né? Aliás, você pegar os grandes gênios, né? Eles eram brigados com a esposa. Stephen Hawking, né? Separou da esposa dele. Einstein também não tinha uma família estruturada. Então o QI não quer dizer, você é inteligente, mas você não se relaciona com pessoas. Aí veio uma nova turma, falando da inteligência emocional. Essa sim, a inteligência emocional. E é verdade. Se você é um empresário, você não tiver inteligência emocional, você não vai formar uma equipe. Se você tem uma equipe e você não conseguir motivar ela, você não vai, os seus funcionários vão te sabotar. Se você tem um negócio e não tem inteligência emocional, você não vai lidar com o seu cliente, porque as relações sociais, elas não são perfeitas. E sabe onde que eu aprendi inteligência emocional? Na igreja. Olha como que é as coisas, né? Como que Deus é perfeito. Eu quero dizer que todo o suprimento que você precisa para ser alguém bem-sucedido na vida, para ser alguém resolvido, para ser alguém curado nas suas emoções, para ser alguém que realmente é saudável na sua alma, estão na igreja do Senhor. Mas não é um passe de mágica, não. Eu fui lá tomar um passe domingo, fui lá ouvir o pastor Elias. Não é isso, irmão. Ouvir mensagem, se fosse assim, o YouTube era crente demais. É o convívio, é o relacionamento, né? A Bíblia lá em Pedro fala que nós, lá em 1 Pedro, fala que nós somos edificados uma casa espiritual, como pedras vivas, né? Pedra encaixada em pedra. Mas se você percebeu, pedra não é como tijolo, que vem tudo prontinho, né? Tem umas pedras mais redondinhas, tem umas pedras mais pontudinhas, que machucam os outros, tem umas pedras mais pesadas. As pedras precisavam ser buriladas. O que é isso? Lixadas. E não tinha lixa não, irmão, era uma na outra. E aquele negócio ia esquentando, ia saindo faísca, né? Igual na célula. Tem dia que sai faísca na célula. Deus está te lixando. Deus está te colocando na forma certinha para você ser encaixado nesse edifício que é a casa de Deus. Mas isso só funciona, irmãos, se você participar. É igual paraquedas, só funciona se abrir. Se tiver fechado, não funciona. Não adianta botar nas costas. Não adianta vir domingo se você não aplicar isso, se você não viver em comunidade. Mas uma vez que você entende isso, Deus começa a te curar na sua alma, Deus começa a te capacitar, a te dar inteligência emocional, o Espírito Santo começa a te ganhar, a te cuidar e a falar com você, e você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, mas porque você está buscando os interesses de Deus em primeiro lugar. Deixa eu dizer, tudo tem que convergir para a edificação da igreja, porque na igreja também está todo o suprimento para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Deus, sabendo disso, Ele colocou aqui tudo o que você precisa para você viver uma vida extraordinária. E eu sou uma prova disso, irmãos. Eu sou uma prova disso, porque eu já vim de uma condição boa, mas e quando eu achei que eu ia
para o ministério, eu estaria diminuindo, fazendo um downgrade na minha vida. Mas na verdade, hoje eu vivo muito, mas muito, muito melhor do que aquilo que eu vivia antes de me dedicar à igreja. Então tudo precisa convergir para edificação da igreja. Estava conversando com os irmãos um dia desse, falando, olha, até os recursos que Deus te dá, é para você investir na edificação da igreja. E quando você vai olhar 2 Coríntios 9, quando fala a respeito da contribuição, fala para que Deus possa superabundar de toda a graça, para que você, tendo sempre em tudo ampla suficiência, podeis superabundar em toda boa obra. Então até os recursos que Deus te dá é para você fazer a obra de Deus, o seu ministério do ponto de vista individual. Agora eu pergunto, onde é que você tem investido as suas energias? Onde que o que tem ocupado o espaço dos sonhos na sua mente? Deixa eu dizer, até dos seus sonhos Deus cuida. Porque a Bíblia fala que é Ele quem dá tanto querer quanto realizar. Deus, quando te dá um sonho, se você é alguém nascido de novo, tem um coração sensível, até os sonhos que você tem, é Deus querendo te dar alguma coisa. E às vezes Ele nem sabe, irmão. Às vezes nem a gente sabe. Eu conto um testemunho que, quando Andressa e eu viemos aqui para esse país, na época a igreja aqui tinha um apartamento que a igreja alugava, que tinha um seminário teológico aqui, e arrumaram um quarto para a gente lá, passaram entre os irmãos, né? Quem pode dar um colchão para o pastor Elias? Aí alguém doou um colchão para a gente lá. E eu fiquei muito satisfeito, cheguei, tudo novo, América, McDonald's, Coca-Cola. Eu estou feliz da vida aqui, já tinha uns 3 meses, um irmão chegou e falou, pastor, você não quer, tem uma pessoa que eu estou trabalhando, e ela tem um colchão novo lá, que ela vai ter que dar, você não quer um colchão? Eu falei, quero, né? Quero um colchão sim. E troquei o colchão que eu estava usando. Rapaz, aí que eu descobri, aí eu estava no céu. Estava dormindo num colchão tão ruim, mas nem estava reclamando, mas Deus sabia que tinha algo melhor. Você vê coisas que eu nem pedi, Deus mandou. Você sabe, Adão, antes de sentir-se só, Deus havia falado, não é bom que o homem fique só. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas o Espírito Santo está mandando dizer, Deus sabe das suas necessidades. Deus cuida daquilo que você precisa. Você não precisa nem abrir a sua boca para pedir. Ele é um Deus zeloso. Tudo que você precisa, Ele já providenciou. Ele tem para você na hora certa. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos alinhar a nossa vida para isso. Como eu falei, estou dizendo para você parar de trabalhar, não estou dizendo que você não pode viver bem, que você não pode gozar, não pode se divertir. Mas veja, o objetivo principal da sua vida tem que ser o seu ministério, a igreja que o Senhor deu. E deixa eu dizer para os ministros que me ouvem aqui, o seu ministério, Deus te deu essa igreja aqui para o seu ministério. É onde você desempenha o seu papel. Amém. Seja você pregando, seja você cantando, ou seja você fazendo um café, ou seja você recebendo alguém com um sorriso na entrada, não importa, é aquilo que Deus te deu, é para você desempenhar como ministério na igreja onde Deus te plantou. Então esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para construir carreira, para fazer as coisas, para construir patrimônio, irmão. Eu espero que você já não seja mais movido por essas coisas. Essas coisas são boas? Claro que são boas, mas elas não podem estar em primeiro lugar na nossa vida. Se aprouver ao Senhor fazer de você alguém próspero e rico, amém, glória a Deus. Se não, amém, da mesma forma, a graça dele, mas nada vai te faltar. Amém. É isso que a palavra diz. Nós somos supridos em tudo e nós gozamos de alegria. Agora, esse desespero que as pessoas têm por coisas, na maioria patrimônio, principalmente nesse país, é porque as pessoas aprenderam a se satisfazer através dos bens. Não é o nosso caso. Nós somos alegres porque nós temos Deus. Não é porque eu tenho um iPad, um iPod, um eu posso, um ai não sei que, ai meu Deus. Não, nós somos alegres porque nós temos a fonte da alegria dentro de nós. Seja lá
no pé descalço, seja andando de Mercedes, aqui a alegria vai ser a mesma, irmão. No Mercedes só não passa calor, isso é bom. Mas não pode mudar, irmãos, porque nós não vivemos mais de acordo com circunstância. Né? Tiago fala que isso é coisa de menino, que é levado por todo o vento. Hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste. Né? Teologia assim, Deus me quer, Deus não me quer, Deus me quer, eu estou salvo, não estou salvo, estou salvo. Não. Para com isso. Nós precisamos ser sólidos. Então veja, tudo na nossa vida tem que desembocar na edificação da igreja. E terceiro, irmãos, o projeto é de Deus, amém? 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu como prudente construtor, o apóstolo Paulo falando aqui, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita cada um como constrói. Deixa eu dizer, o projeto é do Senhor. Eu comecei falando isso. É Ele quem estabelece as regras, não é da nossa maneira, não é igreja do nosso jeito, é igreja da maneira dele. Amém? Sabe, um lugar que não falta opinião é igreja. Eu acho que é a mesma coisa que se pastor e técnico de futebol ouve cada coisa. Irmão, não é o meu gosto, não é o seu gosto, é aquilo que Deus manda. Deus tem ideia formada, né? Mas tem igreja que diz, não, eu gosto de tomar Coca-Cola. Não, irmão, faz um ministério de tomadores de Coca-Cola de Jesus, né? Porque afinal de contas, é o que você gosta, né? De coração, Deus vai aceitar. Não é assim, irmãos. O projeto tem planta. O projeto tem direção. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Agora, se tem um alento para você, Deus sabe a melhor forma disso acontecer. É porque nós ainda pensamos que nós julgamos melhor que Deus, sim ou não? Os irmãos estão com medo, né, de falar dessa parte. Porque quando a gente fala assim, se eu falar para você assim, olha, tem um missionário lá, mas ele vive só por Deus, né? Vive a vontade de Deus. Você fala, pô, coitado, deve passar fome e nada. Porque no fundo a gente acha que parece que a vontade de Deus é sempre colocar a gente por prova, né? Passar por necessidade. Irmão, você não tem noção, isso é o deserto, né? Como eu falei, se nós entendermos ali no Velho Testamento a aplicação bíblica do povo hebreu para as nossas vidas, o povo era escravo no Egito, Deus tira do Egito, que aquilo representa a nossa salvação, mas o objetivo de Deus não era deserto, não, irmão, não era escassez. O objetivo de Deus era levar para Canaã. Mas você quer saber Canaã? Vai ler Deuteronômios para você ver. A Bíblia fala que Deus deu cidades prontas na mão dos caras. Deu plantações, celeiro cheio. Esse é o padrão de Deus. Agora o crente, ele acha o quê? Que padrão de Deus para suprimento é maná. É conta-gota, é dieta, né? Um pouquinho. Fala, isso é o tempo de detox, né? Agora está chique, né? É o detox, né? Deus tirando comida egípcia do seu estômago para Ele poder te dar o verdadeiro manjar. Mas o projeto de Deus não é deserto. O projeto de Deus é Canaã, é lugar de abundância, irmãos. Então, o projeto dele sempre é o melhor. Mas desafia, por quê, irmãos? Porque o mundo, ele fala que é o pior. Sim ou não? Qual que é a imagem que o mundo tem de crente, né? Ou infeliz, né? Ou cara bitolado, ou cara desinstruído, né? Vamos dizer assim. O mundo sempre pinta as coisas de Deus como as piores possíveis. Já falei para os irmãos aqui, eu morria de medo que eu tinha uma imagem do céu que o mundo colocou, que era aquele lugar monocromático, tudo branquinho. E eu morria, eu falei, meu Deus, que tédio que esse lugar, tudo branco, né? Não tem som, não tem nem barulho aqui, aquela coisa, tipo... E depois o Espírito Santo falou, se liga, meu, isso é coisa do mundo, o céu não é assim, o céu é colorido. Olha para a terra, irmãos, eu olho cada paisagem, cada lugar nessa terra, eu construí isso para você. Tem um evangelho também, que é o evangelho da miséria, né? Que fala assim, Deus vai te dar aquilo que você precisa para comer, né? Eu lembro uma vez de um cara, eu queria tanto ter uma Ferrari, mas eu sei que Deus não vai me dar, porque eu não preciso de uma Ferrari, um Fusquinha é suficiente para eu andar. Isso é o evangelho da miséria, irmão. Mas é Deus, ele lá, quando ele colocou Adão e Eva, a Bíblia fala que no jardim não tinha só árvores frutíferas, não era só comer, e já era muito, porque tinha árvores ali infinitas, mas ele fala que
tinha árvores que eram agradáveis à vista. Olha a preocupação de Deus com o nosso bem-estar. Então você pode pedir uma casa bonita, por que não? Pode pedir um carro bonito, porque Ele se preocupa até com que você esteja satisfeito nos seus olhos. Sabe, Deus quer o nosso melhor. Deus sempre está procurando nos agradar, mas veja, Deus tem uma preocupação com o nosso coração. Deus se preocupa, porque no fim das contas, irmãos, nada disso vai contar. É legal você viver uma vida bacana aqui. Eu sou super a favor disso, até porque eu vivo assim. Mas não é isso que conta. O que conta é ser salvo. O que conta é você chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, eu investi a minha vida nisso aqui. Mas Deus se preocupa se o seu coração está em outra coisa, porque Ele não quer que você seja enganado. Mas uma vez que o seu coração está no lugar certo, por que não? A Bíblia fala assim: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, se você realmente é de Cristo, da mesma forma como Cristo tinha tudo de Deus, você vai ter tudo de Cristo. Mas para que tudo seja vosso, você precisa ser de Cristo. Seu coração precisa estar nas coisas de Deus. Precisa estar nessa arca aqui. Sabe, nossa arca é boa. Tem arca que é ruim, gente. Nossa arca tem ar-condicionado. Nossa arca tem cadeira boa, tem som legal. Mas se não tivesse nada disso, essa é a arca, irmãos. Edificar a igreja. Pode não ter valor nenhum. Tem gente que olha e fala: para que isso? Para quê? Mas nós sabemos para quê. É o plano de Deus para a salvação desse mundo, para a salvação do perdido. Sabe, então nós precisamos ser os Noés. Quantas pessoas precisam de Noés na sua vida, né? Pessoas para edificar a igreja nessa cidade. Nós temos uma cidade inteira, irmãos. Nós temos pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, pessoas que estão necessitadas, lá nos seus vizinhos, talvez nas pessoas que você trabalha, ou até mesmo uma pessoa que você encontra no supermercado. Pessoas estão padecendo, enquanto nós estamos aqui ouvindo um alento, nós estamos ouvindo uma mensagem que faz bem para nós, mas não pode ficar apenas em nós, irmãos. Nós precisamos alcançar a nossa geração. Precisamos nos envolver com isso, irmãos. E quando eu falo que nós somos ministros, irmãos, eu falo de todas as áreas. Ontem foi a capacitação do Ministério Kids aqui. E era um convite aberto a todas as mulheres. Depois eu vou falar com a Andressa. Eu quero que os homens também possam participar. Porque as professoras são quem ministram. Mas todos nós estamos envolvidos em ganhar a nossa geração. Eu não posso dizer: não, é um departamento da igreja, não tem nada a ver com isso. É parte do projeto de Deus para essa cidade aqui, irmãos. E digo mais, essa geração vindoura, porque veja, meu inglês é horroroso, né? Mas ainda que eu tivesse um bom inglês, não é. Eu vou ser Josué, Caleb, mas quem vai tomar conta disso aqui é a geração dos nossos filhos, dos americanos. Então, se eu negligenciar isso, eu estou deixando a herança que Deus quer me dar como igreja se perder. Lembra lá de Faraó falando para Moisés: pode ir, mas deixa as crianças aqui. Se as crianças não tivessem ido com Moisés para o deserto, eles nunca tinham conhecido Canaã. Porque só entrou aquela geração. Você já parou para pensar nisso, com as crianças dessa igreja aqui? Talvez seja a nossa entrada naquilo que Deus vai fazer, as promessas que Deus tem para a nossa vida aqui. Ou você acha que só vale se for você? Meu irmão, se não for eu quero dizer que eu pelo menos vou ser o abridor de caminho. Eu estou aqui para abrir caminho para essa geração, mas eu vou fazer parte disso, porque o projeto que Deus tem para mim não é só para essa vida aqui, mas é um projeto eterno. Abraão não contemplou ser pai de grandes nações, ele vai gozar disso a eternidade inteira.
Sabe, nós não podemos negligenciar essa igreja, esse é o nosso ministério. Nós estava conversando na nossa reunião dos dizimistas, eu falei, olha, é muito bom a gente ter irmãos que são dizimistas, mas não é o ideal ainda. Eu falei, pô, então é o quê? Trizimista, será que é o ideal? Não é a quantidade que você dá, mas é a sua preocupação. Eu falei, dizimista é fácil, né? Eu vou fazer agora a representação que a Simone pediu. Eu falei, dizimista é legal, né? Você vai lá no Velho Testamento, o cara tirava aqui 10%, entregava para o sacerdote pegava aqui, o dizimista lá dizia, ó, tchau e bênção, se vira, né? Vê como você vai gastar, se vai pagar, não vai, o problema é teu. Eu fiz minha parte e estou resolvido. O problema, freguês, que nós estamos agora desse lado do balcão aqui. Nós é quem somos os sacerdotes. Como que eu posso falar, então, eu sou dizimista e pronto? Não. Você é dizimista, você vai agora saber como investir, você vai pedir sabedoria para Deus, para usar, porque você também é um sacerdote. Nós também estamos envolvidos nisso, irmãos. Então, nós ainda precisamos crescer nessa revelação. E nós somos a igreja. Eu sei que nós repetimos isso aqui e falamos, mas nós temos que viver isso. Sabe, nós somos a igreja, nós somos a solução de Deus para a cidade de Tampa. Quer você acredite ou não. Mas é um privilégio. Isso é edificar a arca na nossa geração. Sabe, e o meu desafio para você no dia de hoje é que você se torne o Noé da sua geração. Antiquado, fazendo coisa que ninguém entende, mas invista a sua vida nesse projeto. Invista a sua vida naquilo que está em linha com o coração de Deus. Tem um salmo que eu não me lembro, que é mais ou menos de buscar o Senhor, né? Entrega o teu desejo ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Mas muitas vezes eu li, pode colocar uma música para parecer que está acabando, por favor. Eu li e falava assim, entrega o teu desejo, é como lá em Tiago, né? Fazei conhecidas diante de Deus, é Tiago, falei, todas as suas petições e súplicas, né? Entrega no sentido de pede para ele, deixa que ele vá. Não, não é isso, não. Entrega é entrega, não é mais teu. Eu tinha tanto sonho de ter uma carreira brilhante, de ser, entrega para Deus. Deus, eu te entrego os meus sonhos, te entrego minha carreira, te entrego toda pretensão humana, mas eu deixo nas tuas mãos, oh Pai, e Ele vai cuidar de tudo para você. Você vai ser alguém realizado. Como eu falei, aquele que deixar a casa, até eu entendi, né? Vai ganhar 100 vezes mais, é fácil entender. Mas pai, mãe, como que eu vou ganhar 100 mães? Esquisito, né? Mas na verdade não é uma questão quantitativa, mas no sentido de você ter 100 vezes mais do que isso. Sabe, Deus me deu uma família nesse país. Deus me deu uma obra. Deus me deu a satisfação, a alegria de poder viver plenamente o Evangelho. E mais do que isso, de estar escrevendo a história de Deus nos meus dias. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar.